Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. Nós vamos caminhar até o capítulo 7. Depois vamos dar uma pausa, adentrar num outro tema. Aí depois a gente volta para uma segunda parte. Aí dá uma pausa, um outro tema. Depois a gente volta para a última parte, seguindo a didática aí de Paulo Anglada, que já está com o Senhor. Ele fez um comentário de 4 volumes do livro dos Atos dos Apóstolos. Então eu estou seguindo as pegadas dele aí. Capítulo 6, o livro dos Atos dos Apóstolos, ainda com a série Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. Vamos ler juntos? Uma leitura bem gostosa, como já dizia o meu primeiro pastor, Agemiro. Vamos lá juntos? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto, igreja amada, preste bem atenção nessa parte da leitura, tá bom? De novo, não é correto que grave isso, viu? Por isso, vamos lá. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Ora, observe novamente. Quando você perceber na palavra uma repetição, o Espírito Santo está dizendo: preste bem atenção nisso aqui. Prestem bem atenção nisso aqui. Vamos lá? O 4, não é? Quanto a nós, grave esse versículo. O parecer agradou a quem? A todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os demais, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos, ordenação. Agora observe o resultado disso. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. E o subtema continua, e vamos encerrar o subtema hoje. As 3 frentes de ataques contra a igreja. Lembram? A primeira frente de ataque contra a igreja: subversão moral. Lembram? Subversão moral. Então o diabo tentou, a carne, o diabo e, é claro, o mundo tentaram subverter a moral da igreja. Não é verdade, João? Acaba bonitão esse homem. E logo no início, hein? Tentaram subverter a moral da igreja, mas o Senhor não deixou. Já sabemos o que aconteceu, né, Guilherme? Bonitão também. Papai acha todo mundo bonitão, né, guerreiro? Papai pastor, né? E é mesmo, cada um com sua beleza. A segunda frente de ataque contra a igreja, qual é? Lembram? Lembra, Léo? O Léo filho. Léo olhou para mim assim agora, né? Alessandro, lembra? O segundo ataque, a segunda frente de ataque contra a igreja, a espada, a perseguição. Está lá, foi tratada há 8 dias. E hoje a terceira frente de ataque. Eu estou seguindo as pegadas de Paulo Anglada, mas podemos usar aqui outras palavras: a distração. Mas aí, da minha própria responsabilidade, uma tentativa
de gerar confusão ministerial. Então você pode chamar de distração, pegando aqui uma carona com Paulo Anglada. Eu, particularmente, chamaria também de a tentativa de gerar uma confusão ministerial. Então vamos pegar aqui as duas coisas que são importantes. A tentativa aí foi de distrair. Distrair quem? Distrair os apóstolos da principal tarefa deles. Qual era a principal tarefa dos apóstolos da igreja? Pregar a palavra e orar. A principal tarefa da igreja, muito especialmente do ministro da palavra, é pregação e oração. De Mateus a Apocalipse é o que a Bíblia diz. A principal tarefa, o posto de trabalho do ministro da palavra é pregação e oração. Mas aí a carne, o mundo e o diabo, você não encontra menção ao diabo, mas sempre ele está por trás, tenta tirar os apóstolos, bem como a igreja, da sua principal tarefa. E como é que ele tenta fazendo isso? Através de algo legítimo. Isso é que é interessante. Através de algo legítimo, que tem lugar também na igreja. O quê? Serviço às mesas, socorrer os necessitados. Isso é que é interessante. Ou seja, compaixão e graça. Ou seja, ação social. Você não encontra os apóstolos dizendo: esse trabalho aí é inferior. Não. Ou esse trabalho aí não deve ter na igreja. Não. O que eles fazem é o que, gente? Agora voltemos para o versículo 3. Primeiro vamos entender aqui o contexto. Fala ali de cristãos helenistas e hebreus. Na verdade eram todos da mesma origem praticamente. Todos israelitas. Mas quando eu falo que tinha helenistas e hebreus, é que muitos judeus, por conta da diáspora, eles aderiram à cultura grega, à língua grega, à cultura helenista. Então, eles são chamados aí de helenistas e hebreus. Os hebreus porque preservaram a tradição, a língua, a cultura, mas agora cristãos. Então, as viúvas dos helenistas, os cristãos, os israelitas de cultura helênica, grega, se sentiram injustiçados, pois, segundo eles, as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição, no socorro, no serviço às mesas. Esse serviço às mesas aí engloba tudo, todas as necessidades dos santos no aspecto físico, muito especialmente. Começa por aí, o contexto do texto imediato. Esse é o pano de fundo. Cristãos, israelitas, porém de cultura helênica, grega, reclamando de que as suas viúvas estavam sendo descanteadas ou marginalizadas. Dizendo que as viúvas hebreias estavam sendo favorecidas. É claro que não estava acontecendo isso. O problema é que estava tendo um crescimento vertiginoso da igreja. E até esse momento, quem administrava a finança da igreja? Até esse momento aí? Os apóstolos. Os apóstolos que administravam. Mas era da vontade de Deus que eles fizessem isso? Não. A prova que eles administravam, volte aí para o capítulo 5. Atos capítulo 5. Vamos lá, eu vou explicar direitinho um pouco mais isso. Atos capítulo 5. A prova que eles no início administravam, mas não era a vontade de Deus, está aqui, ó. No início tudo bem. A igreja da nova administração da Aliança da Graça estava no início, saindo da casca do ovo. Então, por um tempo eles tiveram que administrar, mas Deus não os chamou para aquilo. Fica tranquilo, veja Josué, essas coisas acontecem, guerreiro. Você se sinta constrangido não. Eu vou aguardar você voltar, viu? Eu quero que você escute essa parte maravilhosa.
Acontece comigo também, viu? Fique sossegado. Disparou o celular, o aplicativozinho dele ali. Mas volte, você é precioso. Deixa eu voltar aqui para o meu raciocínio. Voltei. Atos capítulo 5. Observem. Atos capítulo 4, versículo 36. Os irmãos vendiam as suas propriedades, algumas das suas propriedades, porque eles queriam ajudar os necessitados. E depois de venderem, entregavam a quem? Atos 4,36, vamos lá. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, fez o que ele? O 37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés de quem? Mas era da vontade de Deus que isso perdurasse? Agora imagina, pobre desses 12 homens. É claro que não foi injustiça. O problema é que eles não foram chamados para fazer tudo sozinhos. Lembram da mensagem do domingo pela manhã? Quem é você no corpo de Cristo? E nós começamos aqui falando sobre o corpo. O corpo foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo, número 1. Número 2, o corpo foi decretado por Deus antes da fundação do mundo, não é? Número 2. Número 3, o corpo foi materializado no tempo e no espaço. 3. 4, Deus posicionou os membros no corpo para o bem do corpo, lembram? E o 5, Deus coordena o corpo para que não haja divisão. Então é claro que o dono da igreja olha para isso e agora vai corrigir isso. Quem está por trás disso aí é Deus também. Ele cuida bem da igreja. Os apóstolos estavam, por conta das necessidades dos santos, legítimas, físicas, estavam pouco a pouco saindo dos postos de trabalho deles. O posto principal deles, porque tinha que distribuir o dinheiro com os que precisavam. Jamais eles dariam conta. Dito isso, aí agora vamos para o capítulo 6 novamente. Entende por que o colégio apostólico diz, capítulo 6, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram o que, gente? A última parte, por isso que eu pedi para dar ênfase. Não é correto, observem, isso é Deus falando através deles. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estão dizendo aí que servir às mesas não tem lugar na igreja. Tem, mas não é posto de trabalho deles. Ora, tem tanto lugar que quando nós lecionamos a eclesiologia bíblica reformada, nós aprendemos que o poder da igreja tem 3 aspectos: poder docente, poder governante e poder de misericórdia. Poder docente envolve, por exemplo, o ministro da palavra, ou os ministros da palavra. Poder governante envolve o colégio pastoral, com os presbíteros. E poder de misericórdia, diáconos e toda a igreja. Então, servir às mesas tem lugar sim, mas não é posto de trabalho para quem? Não é o posto de trabalho naquela época para os apóstolos e, consequentemente, não é posto de trabalho para os ministros da palavra. Porque se eles inventarem de fazer isso, eles vão abandonar a principal tarefa deles, pregação da palavra e oração. Pregação da palavra e oração. Então, a distração é um ataque contra a igreja. Se os apóstolos continuassem assim, o que aconteceria? Eles abandonariam a principal tarefa deles, a pregação da palavra e a oração. Oração por quem? Pelo povo. Eugene Peterson foi um pastor de pastores. Eu ouso dizer que eu tenho quase todos os livros dele lançados em português. E ele escreve muito para pastores. E você vai ver um dos livros dele,
pastor contemplativo, o pastor no coração de Deus, o pastor desnecessário, tudo mais outros. E um dos seus livros diz assim: é incrível como a filosofia mundana de ministério tem entrado na igreja. Como a filosofia mundana de ministério tem entrado nas igrejas. A ponto das próprias igrejas se esquecerem que uma das tarefas principais dos pastores é pregação e oração pelo rebanho. Mas a pregação, orar não dá ibope, né? Passar uma hora no seu gabinete pastoral orando pelo rebanho não dá ibope. Mas uma das principais tarefas. Então a igreja precisa tomar cuidado, a própria igreja como um todo. Servir as mesas, poder de misericórdia é necessário, mas não pode assumir o lugar da principal tarefa dela, a pregação do evangelho, a pregação da palavra. A igreja como um todo. E os ministros da palavra, se tratando da igreja como corpo, muito mais. Aí é onde gera a confusão ministerial. A confusão ministerial gera quando algumas anomalias eclesiásticas acontecem. Número 1, igreja achar que o pastor foi chamado para fazer tudo, e ele não foi chamado para fazer tudo. Número 2, a igreja se esquecer que a principal tarefa do pastor é pregar a palavra e orar por ela. Número 3, ninguém querer assumir o posto do pastor. E aqui eu quero contar algumas experiências. Não vou contar daqui não, eu estou muito pouco tempo aqui ainda. Mas por onde eu passei mais tempo aí por fora. Sempre é bom quando alguém chega para mim como pastor e diz: pastor, estou aí para te ajudar, viu? Eu digo: oh, que massa. E eu preciso mesmo. Mas aí a gente avança a conversa e pergunta: você quer ajudar como? Só falta a pessoa dizer assim: bota para eu pregar uma vez por domingo? Ô, meu irmão, peraí. Aí você está dizendo o seguinte: quer assumir o meu posto de trabalho? Não. Se Deus te chamou para a pregação da palavra, então a igreja vai perceber a tua vocação, vamos enviar você para o seminário, você será ordenado um dia e vai pregar a palavra. Agora, pode ser que Deus não tenha chamado também para a vocação de pastoral, te deu também o dom para pregar. Se foi assim, aqui acolá eu posso até fazer isso. Agora, o problema não é esse. O problema é que, geralmente, quem chegou para mim oferecendo ajuda, não queria carregar a cadeira. Não queria ajudar no seu posto, queria ajudar a assumir o meu posto. Vocês entendem isso, queridos? Não. É um problema para a igreja se eu abandonar o meu posto e assumir o posto de Paulinho. É confusão ministerial. Se Paulinho abandonar o posto dele de diácono e faz um trabalho com excelente e assumir o posto do presbítero Humberto, quem sofre são os dois. E, consequentemente, a igreja. Mas eu percebo muito isso. Aqui eu não percebi ainda não, com essa experiência, mas fora eu percebi muito isso. Estou aqui para te ajudar, mas você quer ajudar em quê? Quase todos é como se me bota para pregar todo domingo. Oxe, meu irmão, e eu vou fazer o quê? Então tu está pedindo para inverter comigo, então. Então vá pedir ao Senhor da igreja. Se o Senhor da igreja mandar, eu inverto a ordem com você. Estão me entendendo a questão? Tanta coisa para ser feita na igreja, a pessoa quer que eu bote, que ela pregue no meu lugar todo domingo. Eu digo: não, então, não tenho problema com isso não. Agora consulte ao dono da igreja, Carlos. Eu sei que a função principal do pastor é pregar a palavra, né? Mas, vamos dizer, nem todo mundo que prega a palavra tem o dom de cuidar da igreja, né? Nem todo mundo que é pregador é pastor. Isso. Né? Então, eu acredito que a função principal do pastor, além da pregação da palavra, é apacentar, é cuidar do rebanho. Né? Isso. Boa. E ele apacenta o rebanho pela pregação. Também
pela pregação. Boa sua colocação. Como é que o pastor apacenta o rebanho? Também pela pregação. Como mais? Oração pelo rebanho. E aí o terceiro, mentoria. Cuidado. Justamente, Carlos. Então, gente, confusão ministerial. Imagine agora, por que foi que os apóstolos disseram, olha, para que a gente não abandone o nosso posto, façam o quê? Escolham 7 homens para fazer esse trabalho. E esse trabalho é necessário, servir as mesas. Mas escolham 7 homens. Primeiro eles dizem, não é do agrado de Deus que abandonemos os nossos postos. Pregação da palavra e oração. Aí depois dizem, por isso, escolham 7 homens. Critérios são esses, não são nós de Deus. Nós vamos encarregá-los desse serviço. Aí eles vão agora retomar. Convicção. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Convicção de novo agora, ó, convicção. Eu estou aplicando a mim como pastor, mas se aplica a você também. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Como é que o pastor apacenta o rebanho? Orando pelo rebanho. O pastor que passa 2 horas dizendo, Senhor, seja com Paulo. E Paulo não está vendo que o pastor está orando por ele. Seja com Fabiana. Ser com Guilherme, ser com Miguel. Senhor, visita o Diácono Júnior, visita a Nanda. Ah, Senhor, tu sabes o quanto ela tem feito certos pedidos. Se for a tua vontade de. Ah, Senhor, a Mônica, e se apacentar? Agora se resume a isso? Não, mas também isso. Ó Senhor, visita o Vamberto. Ó Senhor Deus, ser com as viagens de Rosa, que ela viaje e volte. Ó, ser com o Jairo. Ó Senhor, ser com a Morgana, que tem nos visitado. Ser com o Eduardo. Ó Senhor, ser com o prefeito Jorge, ser com Magali. Senhor, ser com o Daniel, ser com a Deise, ser com o Alexandre, ser com a Alessandra. Ó Senhor, a Marilene, tu sabes o que ela tem enfrentado. Ah Senhor, ser com o Jonathan, ser com Samara. Ah Senhor, ser com o Léo, ser com Natália. Ó Deus Todo-Poderoso, visita mais e mais o Jean. Tu sabe o que ele precisa. Ser com a Ana. Ó Deus Todo-Poderoso, visita o Diego. Visita a querida... tirou meu raciocínio agora. Visita a querida Gisele. Isso é pastoreio. Por isso que Eugênio Peterson disse, a igreja está tão tomada às vezes por uma filosofia mudando de ministério, que ela não consegue enxergar pastoreio no pastor passando 2 horas orando, ó Senhor, ser pelo Carlos, ser com Marlene, Senhor, tem os filhinhos deles, coloca aos pés de Cristo, que eles conheçam e reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Senhor, ser com Priscila, ó Senhor, ser com Diva, ser com Joelso, ó Senhor, faça com que o Lucas e o Rafael volte-se para Cristo. Ó Senhor, ser com Luísa, ser com Vinícius, ó Deus Todo-Poderoso, ser com o Vinícius, ser com o Luciano, com o Ilka, o Vinícius, o Igor, ser com Luana, ser com Eduarda, ó Deus, ser com o Tiago, ser com Milka, deseja um dia casar, o Daniel, a Gabriela também, tu sabe do que ele precisa, ó Deus, ser com Priscila, ser com Pâmela, ó Deus, ser com Gisele, ser com a presidente da UCP, Yasmin, ó Deus, ser. Mas vivemos hoje uma filosofia de ministério mundano que o pastor está 1 hora orando pelo rebanho, não se entende isso como pastoreio, e para Deus faz parte do principal pastoreio. E é por isso que não se ora mais hoje em dia. Quero que o pastor seja tudo menos pastor, e bem colocou o Carlos. Quero que o pastor faça tudo menos pastor. Quem levantou a mão aí foi a Neuma, né, Neuma? Vai lá, guerreira. Ah, sim. E isso é pastoreio, como disse o Carlos. Mas o que eu quero que vocês entendam é distração e confusão ministerial é perigoso. É tu, guerreiro? Manuel. Distração, entendam. Então eu pergunto, qual é o teu talento, qual é o teu dom? Se você quer me ajudar como pastor, assuma a posição onde Deus te colocou, rapaz. Ô homem, como diz o sertanejo. Não venha querer assumir o posto para o qual Deus me chamou, não. Assuma o teu posto. Uma ovelha me ajuda quando ela assume o posto dela. Olha como eu acho bacana quando eu saio ali, eu vejo Marlene conversando com Flávia.
Como eu acho lindo, quando eu saio ali fora, eu vejo uma ovelha dando assistência a um visitante. Quando uma irmã chega e diz, pastor, eu aconselhei a irmã fulana de tal, ela estava precisando de um conselho, eu aconselhei. Vejam, pequenos problemas não precisam nem chegar até mim, porque mulheres aconselham mulheres, homens aconselham homens, jovens aconselham jovens, no poder, pelo poder do Espírito Santo, e pautado nas Escrituras. Enquanto isso, o pastor no seu posto, cheio do Espírito Santo, orando e pregando a palavra, e é claro, oferecendo também mentoria, cuidado pastoral, gabinete pastoral, no meu posto. Presbítero Manuel. Eu lhe confesso que eu já errei muito no passado de fazer algumas, vou chamar de cobranças mesmo, né? Do pastor na época em questão. Aconteceu algumas situações, vários anos seguidos aí, e eu cobrava algumas atitudes que não estavam sendo feitas, até por falta dessa orientação, até porque novo na fé e tudo. Mas, vendo o senhor falando aí e mostrando através da palavra sobre a atribuição de cada um, né? Isso. A atribuição de cada um, eu tinha em mente também que o pastor era uma palavra moderna nos dias de hoje, é um gestor, né? Como pastor. Na verdade, numa igreja pequena, que lá o pastor meio que faz tudo. Porque assim, e se ele não tiver essa cabeça e saber instruir, que na verdade, quando ele toma uma decisão, mesmo que seja administrativa, isso é pastoreio, justamente, não é também? Então, quando isso não acontecia, eu ficava... Esses cabelos que arrancaram, uma boa parte foram disso, eu arrancava meus cabelos. Porque eu precisava de que tivesse alguma atitude, que eu chamava de gerenciamento, mas na verdade era pastoreio, e que não tinha. Eu ficava, meu Deus. Mas hoje, o senhor falando isso, eu entendo que eram algumas atribuições que é do pastor, de pastoreio, que não estava sendo feito. Justamente. E aí eu ficava meio confuso. Meu Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Isso. Sabe? E graças a Deus o Senhor está nos instruindo, né? E abrindo nossos olhos e ver que algumas coisas eram uma cobrança correta, até porque fazia parte do conselho, né? E algumas coisas também eu errei. Eu lhe confesso que eu errei algumas vezes fazer algumas cobranças indevidas. Mas é bom que nós amadurecemos, guerreiro. Bom a tua falha. É tão bom a gente reconhecer isso. A cobrança indevida foi fruto também de uma fase de amadurecimento, não é? Eu mesmo, como pastor, lá atrás eu fazia cobrança indevida da própria igreja. Mas quando a gente amadurece é tão bom, não é? É tão bom, guerreiro. Olha, voltando só para essa fase aqui, e aqui eu não quero, em nome de Cristo, que vocês citem nome de nenhum pastor, é só técnico. Eu fiz um trabalho de revitalização no estado aí do norte, e eu notei uma coisa, e fiquei tão agoniado que em fórum próprio eu tive que perguntar. O pastor da igreja pregava uma vez por mês. E eu, até como professor de eclesiologia bíblica e reformada, eu não estou entendendo. E aí eu tive que perguntar, qual a razão disso? Não, porque tem uma escala aqui. Ele bota os presbíteros, um prega o domingo tal, o outro prega o domingo tal, e ele prega uma vez por mês. Irmãos, com todo o carinho do coração e respeito que eu tenho aos presbíteros aqui da igreja, são capazes. Sabe quando eu vou fazer isso aqui, enquanto pastor dela? Nunca, meu irmão. Porque o ministério da palavra ele deu a mim. Enquanto eu estiver pastor aqui, não é que eu não coloco um presbítero para pegar se for preciso, mas eu fazia uma escala para eu ter que botar forçadamente. Primeiro que o manual presbiteriano diz que o púlpito é do pastor. Está lá. A liturgia do pastor, irmãos. Se eu quiser que o ministério de cântico cante que tal canto, eu tenho prerrogativa para estabelecer. Eu não peço porque tem um diretor aqui que é abençoado, o presbítero Humberto, tem um ministério que é abençoado, eu não preciso usar essa prerrogativa. Agora imagina eu ficar no banco, porque tem uma escala para pregar. Está de brincadeira, meu irmão. O Senhor confiou a mim o ministério da palavra, o pastoreio da igreja. Eu não faço isso com o pastor auxiliar, meu irmão. O dia que for preciso ter um pastor auxiliar aqui, eu já vou dizer cara a cara com ele. O docente sou eu, meu irmão. Amanhã pode ser você. Então, enquanto docente, não venha cobrar amanhã e nem a igreja que eu escalei ele para pregar, não, viu? O púlpito como docente, pastor efetivo, Deus deu a mim. Agora, o dia que ele não me quiser mais como pastor aqui, meu irmão, Deus abençoe você. Entende?
Isso é questão de ordem eclesiástica. É questão de dom. Agora eu vou confiar. Aí eu perguntei, aí mas como? Aí um dos colegas, os presbíteros nem queriam isso, na verdade, guerreiro. Pastor, parece que ele não gosta muito de pregar, não. Então a gente acaba aceitando. É ele mesmo que escala. E não é que eu percebi com o tempo que o colega não gostava de pregar. Aí eu caladinho ficava, meu irmão, é complicado. Bem diz você, Carlos, nem todo pregador tem vocação para o pastorado. Mas todo pastor tem o dom da pregação. É impossível. Pois uma das principais tarefas dele é pacentar pela pregação. E o cara não gostar de pregar? Quem levantou a mão aí? Mônica. Agora, gente, eu estou aplicando a mim apenas como exemplo, não cabe só a mim não, viu? A mesma coisa o olho querer ser nariz, o nariz querer ser olho, a mesma coisa a mão querer ser pé, ou o pé querer ser mão, não é? Eu falo isso porque algumas igrejas, às vezes, o manual diz que eu posso pedir ao conselho um pastor, e eu posso até escolher quem. Claro, o conselho vai decidir se tem dinheiro para ajudar, para pagar. Se não tem, não pode. E aí eu já percebi que quando se traz um auxiliar, pelo menos não por aí, nos bastidores ele começa a questionar por que o pastor não escala ele para pregar. Olha o problemão. Mas se ele não for maduro, ele começa a falar isso no pé do ouvido de um e do outro, né? Mas ele vai encontrar alguém que dê apoio a ele, não vai? Vai, meu irmão. Olha o problemão aí. Então, nem todo pastor sabe ser pastor auxiliar, meu irmão. Requer ética, respeito, humildade. Mônica. César era presbítero e, apesar do presbítero não ser o pastor, né, mas o docente, mas todos eles precisam, pelo menos, se esforçar para manejar bem a palavra da verdade. 1 Timóteo capítulo 3. Isso. Ato para ensinar. Isso. Porque, no caso dele, ele sempre foi aos cultos com uma pregação pronta, um sermão pronto. Ele sempre entendeu que os presbíteros ficam no plano B, caso aconteça alguma situação com o pastor, ou de doença, ou de ausência por alguma situação de emergência. Isso. A igreja não deve ficar descoberta porque o pastor era quem pregava, o pastor era quem exercia essa função, logo eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim. A ideia principal do presbiterato é essa também. Se na hora que o pastor estiver faltando 10 minutos para ele pregar, deu uma dor de barriga. Tem que ter. Quem vai assumir o púlpito? Aí eu achava bonito, dizendo isso aqui como testemunho, né? Mas eu achava muito bonito da parte dele esse zelo, sabe? Que ele tinha para com a igreja. Não era para com o pastor, era para com a igreja. Isso. Em reverência, entendendo que era para a glória do Senhor. O importante era a igreja ser suprida, era haver culto. Isso. Né? Agora, quero deixar bem claro, irmãos, que eu estou usando o pastorado apenas como referência. A mensagem Sim. aqui é para Todos. Eu estou me usando como referência como pastor para não ficar... Mas é para todos. Então, imagina aí, se você é olho, mas você não se contenta de ser olho, você quer ser pé. Mas o pior, quer ser pé e olho ao mesmo tempo. Às vezes tem a ovelhazinha que cai nessa audácia. Quer ser pé, quer ser olho, quer ser nariz. Uma vez, veja, o que eu vou dizer agora, já falei aqui, não tem nada a ver em receber uma ideia de uma ovelha, uma dica de tema, isso aí, todos nós estamos abertos a isso. O que eu vou falar não tem nada a ver com isso. O pastor recebe dica. Pastor, o que você acha? Pregar esse tema. Eu gosto quando me dão dicas. Mas uma ovelha chegou para mim, não foi para dar dica, não. Acreditem. Nunca li um livro na vida de homilética. Chegou perto de mim para dar aula querer dar aula de homilética, meu irmão. Aí nessas horas que hoje, na época eu fiz isso também, mas hoje muito mais. Eu tenho algumas ações nesse momento. Ou eu fico paralisado, com dó, com compaixão. Aí eu fico, legal. Deus te abençoe, viu?
Porque você fica assim, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo, não. Eu chegar para o cardiologista hoje, vou me consultar e digo, doutor, é o seguinte, eu vim aqui, mas o meu problema é isso, e a receita é essa. O que é que o médico vai dizer para mim, o cardiologista? Vem fazer o que aqui? Faz o seguinte, pega o teu carimbo também de médico, se você tem, bate na receita e vai comprar o remédio. Isso não tem nada a ver com dicas, com sugestões. Eu falo e queria assumir, você tem que ser humilde. Eu tenho que ser humilde, irmão, dia após dia. Então, a confusão ministerial atrapalha o crescimento da igreja. Atrapalha. Você pode chegar para o presbítero e dar uma dica para ele. Mas não se esqueça que Deus nos chamou, não foi você para o presbiterato, foi o presbítero com quem você está falando. Você pode, eles estão abertos a ouvir a dica de vocês. Eu vou sair de mim um pouquinho, porque eu estou dando só exemplo de mim para não ofender ninguém. É apenas exemplo, gente. Eu não estou sofrendo com esse problema aqui não, na igreja. Graças a Deus. Mas para que eu não venha sofrer lá na frente, tem prevenção hoje. A confusão ministerial atrapalha a igreja. E como atrapalha? Uma vez uma irmã com todo o carinho do mundo chegou para mim e disse, pastor, o senhor consegue. Porque eu tenho essa voz, o senhor consegue cantar. E não foi por maldade. Mas, meu irmão, eu tenho juízo no quengo, na linguagem sertaneja. O meu posto não é esse. Eu tenho esse vozeirão, mas não significa que eu tenho... Esse não é o meu lugar. Eu vibro com a turma aí. O prefeito Humberto, quando está aí conduzindo, os outros irmãos aí, o Paulo, as meninas, a Nanda, ministrando. É uma coisa linda, eu louvo. Eu sou abençoado pelo ministério que Deus confiou a eles. Eu sou abençoado pelo ministério que Deus confiou a eles. Porque é o posto deles. Qual deve ser a minha parte? Incentivar essa turma boa. Domingo mesmo eu olhei para o prefeito Humberto e digo, guerreiro, que bênção. Porque a gente percebe quando a igreja canta. Mas a igreja canta porque o ministério conduziu ela a cantar. E foi uma bênção também domingo, não foi? Então, nós fomos abençoados pelo posto de trabalhos para o qual Deus nos chamou. É nesse sentido. Aí agora o irmãozinho e a irmãzinha chega, não tem nem voz para cantar. Aí chega e diz, é exemplo, por favor, gente, está na hora já, hein? Isso, não, tem 2 minutos ainda. O que foi, minha ovelhinha querida? Você está com uma carinha meio feia, assim, ninguém me dá a oportunidade para fazer a obra. Estou pensando até em sair, pastor. Eu digo, é, meu amor. Vamos lá, vamos tentar descobrir o seu talento, o seu dom. Qual é o seu talento, o seu dom? É cantar. Mas a pessoa é uma desafinação desgraçada. Não é nem a questão da desafinação, não, porque às vezes tem o vozeirão, precisa fazer aula de cântico. Mas a pessoa não tem, meu irmão. Aí a pessoa teima que tem. Imagine, eu vou citar o nome dela aqui, porque ela mesmo brinca com isso. Imagine se Denise, que é uma bênção aqui na igreja, ela dissesse, eu quero cantar porque eu vou cantar, e se não cantar, se ela tivesse aqui, ela estaria dando risada. Mas vocês acham que Denise poderiam cantar ali? Então, cada um no seu posto. No entanto, dê uma saidinha ali fora, aos domingos. E tente parar e dar uma olhadinha, e tente fitar os olhos em Denise. E vejam as pegadas dela. Ela faz isso, ó. O mesmo trabalho que o Manuel faz. E de repente o olho dela bate nos mais simples ainda mais, aqueles que estão mais tímidos, e ela chega, dá atenção, depois me procura e diz, pastor, você já falou com aquele casal ali? Falei, Denise, eu estou dando assistência a ele, pastor. Isso, Denise, você entende? É cada um no seu posto. Então você precisa descobrir, desenvolver e desempenhar o seu dom. Agora, meu irmão, veja bem, você que é membro da igreja, é homem, se você na caminhada se sentir vocacionado para o pastorado, pode ficar certo que Deus vai levar a igreja a perceber, vai levar o docente a perceber, vai levar o conselho a perceber. Pode ter certeza que o colégio pastoral não vai obstacular você.
Na hora certa vai chamar você para uma conversa no colégio pastoral. Vai mandar você para o presbitério para ser avaliado. Se o presbitério te aceitar como aspirante, aí a gente te envia, sim, para o seminário. Mas há um processo para isso. É claro que para a igreja perceber que você tem vocação, eu preciso, por exemplo, aqui a colar chamar você para uma devocional com a igreja, quem sabe uma quinta-feira, e com calma, né, para não queimar etapas. Daqui a pouco uma pastoral no domingo pela manhã. Daqui a pouco, lá para frente, outras coisas. Aí, para que a igreja veja, o colégio pastoral veja, e o colégio pastoral também diga, pastor, realmente tem vocação ali, viu? Vamos chamá-lo, e vamos bater o martelo, e vamos enviar para o presbitério para ser sabatinado. Se o presbitério aprovar. Agora, só tem vocação para isso? Não. Olhe para a Gracinha. Eu vi uma cena hoje linda. Cadê o Jean? Está aí, Jean? Olha o meu olhar, né, Jean? É sério, não estou brincando, não. Um olho só é um desafio, guerreiro. Quando eu falo aqui, não é só brincando, não, é um desafio. Eu canso, a minha mente cansa por conta de enxergar só um olho só. Porque eu me esforço para enxergar. Mas eu cheguei aqui, depois chegou a Ana, que já estava aí. Aliás, a Ana já estava aí, né, Ana? Depois chegou o Jean. Aí entrando, depois chegou o Manuel, Neuma. Chegou quem mais? Paulo, chegou quase ao mesmo tempo antes. Mas antes disso, eu entrei e estava lá alguém com a vassoura varrendo aqui dentro. Eu não pedi para fazer isso. Simplesmente o camarada foi lá, ele pegou a vassoura, começou varrendo lá fora. Não pedimos para ele fazer isso. Aí eu entro, vou, arrumo, boto... Tiago já me deu uma dicasinha, coisa tão simples, né, Tiago? Já ajudo os nossos amados aí, boto uma pilha no microfone já, até para ajudar. Quando eu entro, está varrendo aqui dentro. Jean. O Jean fez isso. Sabe o que é isso? Reconhecer a posição onde Deus o colocou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele não é inferior a mim em nada. No dia que a gente chegar lá, a coroa de justiça que vai ser colocada sobre minha cabeça, uma linguagem metafórica, será colocada sobre a cabeça dele. Entende, queridos? Quem levantou a mão, Magali? Para a gente encerrar agora de vez, gente. Já ultrapassei o meu horário por hoje e eu não quero que você saia daqui exaustados, não. 21 horas e 23 minutos, já passei 3 minutos. Então, veja, distração e confusão ministerial é uma frente de ataque contra a igreja. Mas a ordem do Senhor é dizer não à distração e ordem ministerial. O resultado, crescimento na igreja. Magali. Pastor, o senhor falando em relação a cantar aí à frente, né? Eu lembro que assim que começou o nosso trabalho na igreja, então não tinha esses cantores que nós temos hoje aqui na igreja. Então, eu e as meninas, eu, Rebeca, Priscila e até Jaqueline, a gente cantava. Tem até algumas fotos ainda, né? Então, eu me posiciono como uma pessoa que realmente não dá certo aí cantando. Eram muito desafinadas, pastor. Eu, Rebeca, mãe, eu não faço um negócio desse com a gente, não. Mas a gente estava sempre... Mas foi um momento necessário. Foi. Então, hoje eu já não me sinto com coragem. Às vezes Jorge diz assim, Magali, por que você não escolhe um domingo para cantar? Eu, Deus me livre. Você sabe que tem cantores na igreja, eu não vou fazer um negócio desse com a igreja. Então, é isso, a gente tem que ver, né? Aonde é que está cabendo. Justo. E outra coisa, Magali, foi o que eu disse para o presidente Manuel. Há uma fase da igreja que a gente faz tudo, mas é uma fase. Os apóstolos é um exemplo, gente. Mas a fase passou. Chegou a hora agora de ordenar diáconos. Chegou a hora da coordenação materializada. Coordenação, 1 Coríntios 12. Isso. Uma vez que hoje a igreja está assim, para que você querer inventar de estar num posto para o qual Deus não te colocou? Agora, fique certo. O posto onde Deus colocou, o posicionamento, como docente da igreja, como colégio pastoral, a gente vai ajudar você a descobrir, desenvolver, e você vai desempenhar para a glória de Deus. Aqui tem espaço para todos. Agora, não... Isso, tem que botar o sal para fora, guerreiro, justamente. Não, e eu estou pensando até fora mesmo.
Eu estou pensando no externo. Entendeu? É todo mundo trabalhando. Agora, por favor, em nome de Cristo, aqui eu encerro por hoje. Eu falei, deixei bem claro. Distração e confusão ministerial é um ataque contra a igreja. A resposta é dizer não à distração e à ordem ministerial. Resultado, Atos 6, 7. Crescimento da igreja. Agora, em nome de Cristo, preste bem atenção. Assumir o seu posto de trabalho e não sair dele. E nem deixar que outro assuma o seu posto, isso é responsabilidade apenas. É você ser responsável pelo que Deus te confiou. Meu posto é de pastor. Seja aqui nesta igreja ou em quaisquer outras igrejas do Senhor. Eu espero que seja aqui por um bom tempo. Mas o posto é de pastor. O seu posto é de quê? Então assuma o seu posto. O crescimento da igreja não depende só do pastor, não. Misericórdia, dependesse só de mim. Se dependesse só do presbítero Humberto, só do presbítero César, do presbítero Moisés, do presbítero Clécio, do presbítero Manuel, do presbítero Jorge, do presbítero Adoaldo, do presbítero Paulo. Misericórdia. Entendam que é um corpo trabalhando. Essa igreja está crescendo porque está tendo pregação do seu púlpito, mas está tendo cânticos aqui, o ministério de cânticos se dedicando, cantando, tem diáconos trabalhando, tem irmãos orando, tem irmãos servindo. Isso é só o começo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. E como disse Carlos, com muito cuidado, porque o sal tem que estar fora do saleiro. Entendeu? Aí uma outra questãozinha fica lá para frente. O sal dentro do saleiro, meu amiguinho, não é bom não. É sal fora do saleiro. E olha...